Boa noite, meu nome é Marcelo. Meu nome é Terezinha. Nós somos acadêmicos da Faculdade de Teologia da Unicesumar e nos deram a tarefa de pregarmos o Evangelho e nós vamos então fazer um estudo bíblico sobre escatologia. Então nós vamos bater um papo aqui bem básico, bem sumário, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o período da tribulação, grande tribulação, com base na palavra de Deus. Nós estamos em casa, estamos em isolamento social em decorrência da pandemia, e não é por causa dessa situação que nós temos fé que vai passar, que nós devemos deixar de buscar o Senhor e de aprender mais com Ele, com a palavra de Deus. Então, vamos começar nosso estudo em Atos capítulo 1, versículo 10 a 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então, esse é um dos vários versículos na Bíblia Sagrada que fala da segunda vinda de Jesus. Todos sabem que a primeira vinda foi com o nascimento de Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás. Jesus nasceu num corpo encarnado, Maria foi a sua mãe, e Jesus ele passou um período de 33 anos aproximadamente aqui na Terra. Com 30 anos de idade, a maioridade do homem judeu, ele começou a pregar e evangelizar, e aos 33 ele morreu na cruz para o perdão e salvação dos nossos pecados. Então ele foi assunto pela primeira vez aos céus, né? Ele subiu aos céus pela primeira vez, e aqui já está falando da segunda vinda de Jesus. Já nos deixou, né, a promessa de voltar para nos buscar. Primeiro ele se deu por nós, né? Ele se deu na cruz do Calvário para que nós fôssemos resgatados, para que todas as nossas dívidas fossem pagas, e deixando a promessa que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, e aquele que rejeita perde a vida eterna, já prossegue sem a vida eterna. E ele foi assunto aos céus e já deixando a promessa de que voltará para nos buscar. Certo. Tem outro versículo também na Bíblia que fala da segunda vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 18, que diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. E é exatamente isso que nós estamos fazendo, consolando-nos uns aos outros com a palavra do Senhor. Detalhe, né, Terezinha, que aqui ele fala, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui a Bíblia Sagrada destaca a situação desde Adão até o ladrão da cruz. Isso. Né? O ladrão que o reconheceu como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como Jesus, como Salvador. Como Salvador. Era tida como a velha aliança. Eram as gerações e os povos que creram em Cristo que viria, que o Cristo viria. Então a salvação ela se dá em três tempos. Aqueles que creram que Jesus viria, os contemporâneos de Jesus, e nós que cremos que Jesus veio. Então até o ladrão na cruz é a chamada velha aliança, o pessoal que inclusive já ressuscitou corpo, alma e espírito, que foram vistos quando Jesus ressuscitou, e foram vistos Moisés, Elias, foram vistos pelas pessoas e depois ascenderam aos céus, até o ladrão na cruz, que ele recebeu a promessa de estar com o Senhor naquele mesmo dia no paraíso.
E na segunda parte desse versículo diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos. Sim, que somos nós aqueles que tem duas situações: ou nós faremos parte do grande arrebatamento, que Cristo virá e soada a trombeta, nós ouviremos o som da trombeta e subiremos com o Senhor, ou particularmente as pessoas que irão antes da volta do Senhor para buscar a igreja, pessoas que irão particularmente, né, as pessoas que dormem no Senhor, elas vão e elas terão a prioridade de arrebatar antes de nós. Elas receberão o seu corpo físico, né? Elas estão lá já na glória, em alma e espírito, aguardando o corpo físico. Então elas terão, segundo o livro de Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, elas terão primazia sobre nós que estivermos vivos e seremos transformados no momento do arrebatamento. Exatamente. Então, esse foi 2 de vários versículos da Bíblia Sagrada que falam da segunda vinda de Jesus Cristo e do arrebatamento da igreja. Sim. Agora nós podemos responder aquela pergunta, né? E quando é que Jesus Cristo vai voltar? Né? Quando é que ele vem? Quais os sinais? Quais são os sinais? Né? Tá próximo, tá longe, né? Bom, lembremos que 1000 anos para o Senhor são como um dia para Deus, né? Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Mas no livro de Marcos, capítulo 24, principalmente nos versículos 4 e 13, nós temos aqui os sinais da segunda vinda de Jesus. Jesus já tinha falado, preparando não só os apóstolos, todos os que o seguiam na época, os discípulos, sobre os sinais da vinda dele, da segunda vinda dele. Você pode ler para mim, faz favor? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. O próprio Cristo falando conosco, né? Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É chamado de o princípio das dores. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Amém. Nós, fazendo uma análise sumária desse capítulo 24, é interessante que guerras sempre houveram, né? Na história antiga, na Idade Média, na história contemporânea, Primeira, Segunda Grande Guerra Mundial, sempre houveram guerras, né? Mas a quantidade de guerras, ultimamente, digamos, do século 20 para o 21, tem crescido exponencialmente. Sim. Inclusive, a tecnologia bélica tem se desenvolvido muito rápido, né? Até como se fosse uma guerra invisível, né? De tecnologias, de ameaças, o pessoal tentando, uma nação querendo se sobrepor a outra para poder tomar a liderança de potência, né? Aquela vaidade. Inclusive esse período que nós estamos passando aí, da pandemia do coronavírus, né? O Covid-19, né? Nos parece até uma guerra biológica, né? Vários países estão sendo vítimas de um vírus que foi liberado aí e matou muita gente, não só no Brasil, mas no exterior, né? Infelizmente. Tá falando aqui também que fomes e terremotos em vários lugares, maremotos, então, né? Nos lembra, né? Dos terremotos que tem havido, o tsunami lá na Oceania, né? Chile, terremoto, vulcões, né? Japão, sim, muitas mortes. Exatamente. Até mesmo no Brasil, que é um país, digamos assim, tranquilo nessas questões assim
fenômenos da natureza, já foi detectado, né, alguns sinais de tremores. Sinais de tremores, né, na região norte, ali perto dos Andes, né, do Peru, né, então em outras localidades do país. Então, Jesus já estava advertindo a respeito disso. É a palavra de Deus se cumprindo, né? Exatamente, né? E ele fala também, porém, tudo isso é o princípio das dores. Por quê? Porque mais adiante, na segunda parte aqui do nosso estudo, que é bem rápido, a gente vai falar da tribulação e da grande tribulação de uma maneira bem sucinta, né? Ele está falando também dos falsos profetas, né? Muitas pessoas aí vendendo um evangelho falacioso, materialista, né? Mentiroso, né? Infelizmente. O número de seitas e heresias cresceu tremendamente, né? Mas somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Somente através dele nós nos chegamos ao Pai, né? Conforme João 3,16. E está dizendo aqui no final que multiplicar-se-á, né, a iniquidade, né? O amor se esfriará de quase todos, né? Então a gente está vendo aí, né, as pessoas cada vez mais individualistas, né, Terezinha? Sim. As pessoas, cada uma preocupada com seus próprios problemas, porque como a iniquidade aumenta cada dia, a tendência do ser humano é se fechar, né, e tentar resolver suas próprias mazelas, suas próprias dificuldades, e acaba que aquela visão do Senhor Deus, né, de fazer-nos conviver em união, em amor, em troca, né? Que quando vos reunirdes, uns têm salmo, outros têm hinos, outros têm palavras proféticas, e isso nesse tempo tá muito complicado, mesmo devido ao isolamento social que o mundo está sofrendo. Exatamente. Né? E isso está fazendo com que o amor entre as pessoas, entre as famílias, entre o povo de Deus se esfrie por falta de contato, por falta de um se estar preocupado com o outro, porque cada um está com seus próprios problemas, e isso acaba dificultando mais e mais o convívio, o amor, e acaba trazendo o esfriamento espiritual. Como bem pontuou a Terezinha, né, contextualizando esse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente está com saudade de ir à nossa igreja, o templo físico, se reunir com os irmãos, e lá nós nos congregarmos, né? Por quê? Porque em decorrência do isolamento social, hoje nós tomamos a Santa Ceia do Senhor de forma virtual, né? Foi celebrada lá na nossa igreja, mas cada um na sua casa, tomando seu suco de uva, o seu pãozinho, né? Celebrando a Ceia do Senhor, mas cada um na sua casa, né? E todos conectados nas redes sociais. Então, isso é reflexo, e Jesus já tinha falado isso há mais de 2000 anos atrás, né? Mas ele nos adverte: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós devemos perseverar, estarmos confiantes em Deus, na palavra de Deus, e perseverar, porque a segunda vinda do Senhor é certa, é garantida, e aquele que perseverar, promessa de Deus, será salvo, né? Dando continuidade, então, Jesus já falava também, por meio de parábolas, da sua segunda vinda e da preparação que nós temos que ter, digamos, pré-arrebatamento da igreja, né? Uma preparação espiritual, né? A Terezinha vai falar a respeito no texto de Lucas 12:40, né? Lucas 12:40 a 48, ela fala de duas parábolas, né? O mordomo fiel e também das 10 virgens. O mordomo fiel é a respeito dos talentos, né? Que Deus, ele deixa, o Senhor deixa talentos nas mãos de pessoas, né? De uma pessoa ele deixou 5 talentos, da outra ele deixou 2 talentos, e da outra ele deixou 1 talento. E as duas primeiras pessoas, elas conseguem dobrar o valor dos talentos e conseguem devolver ao seu senhor o lucro, né, que o senhor esperava. Mas a terceira pessoa, ela recebe apenas 1 talento, e esse talento ela não multiplica, ela enterra.
E aí o Senhor, Ele nos dá talentos também para que nós multipliquemos esses talentos. Qual que é esse talento? Nós recebemos a palavra, nós recebemos a salvação e nós temos que multiplicar as coisas de Deus, multiplicar os discípulos, multiplicar as bênçãos, sermos testemunhas vivas do Senhor, para que vidas sejam alcançadas e seja o Evangelho anunciado. E também tem a parábola das 10 virgens, sendo 5 virgens, prudentes, né? São os tipos que tipificam os cristãos, os crentes que de fato estão arraizados na oração, no jejum, na busca, no relacionamento com Deus, no relacionamento vertical com os irmãos, mesmo no tempo de pandemia, ele está ali nos relacionamentos, mesmo pelas redes, pelos telefones, pelos contatos, e o relacionamento vertical com Deus, através do Espírito Santo que nos foi deixado por Cristo, que ele subiu, e ele disse que nos deixaria o Consolador, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, e esse Consolador nos diria o que nós deveríamos fazer. E as 10 virgens tolas, né? As 10 virgens... as 5 virgens tolas, né? Que são aqueles cristãos que levam a vida espiritual mais, assim, bem mundanamente, bem relaxadamente. E o Senhor nos adverte na sua palavra que nós devemos guardar o grande tesouro, né, repartir com as pessoas, mas também o apóstolo Paulo até fala, nós temos que nos resguardar para que nós não sejamos alcançados no dia da volta do Senhor reprovados pelo Senhor. Sim, e inclusive também uma outra pergunta interessante a respeito desse assunto aqui, Pedro, ele escreveu em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então nós vemos aí, infelizmente, vários escarnecedores, isso também é um dos sinais, né? Pessoas que não perseveram no caminho de Deus, que não aguardam a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, com a leitura da palavra, com o estudo da palavra, com a oração, com a comunhão em Deus, com a comunhão com a igreja, que infelizmente fazem a vontade da carne, a vontade desse mundo. E muitos que estão mesmo dentro da casa do Senhor e sendo ensinados, acham que é uma utopia a volta do Senhor. Sim. Que isso daí é falácia, que isso daí é conto da caronchinha, é um conto de fadas, mas estão com seus espíritos despercebidos da breve volta do Senhor. Certo. Agora que nós falamos sobre a segunda vinda de Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja, vamos adentrar uma matéria bastante interessante, bastante polêmica, que é a escatologia. Escatologia é a ciência que estuda, né, a história, as notícias, comparando-as com o que está escrito na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Escatologia, estudo dos finais dos tempos, né? Exatamente. As contemporaneidades. Sim, e um livro-chave para quem estuda escatologia é o livro do Apocalipse, né? Que quer dizer revelações, né? E lá no capítulo 1, versículo 9 e 19, especificamente, o Senhor Deus se aparece em uma visão para o apóstolo João na ilha de Patmos, mostrando toda a sua santidade, sua glória num sublime trono, né? E lá João recebe a tarefa, né, de escrever um livro e mandar esse livro para 7 igrejas na época, as igrejas que existiam naquela época, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Então, João ele tem essa tarefa de escrever o livro do Apocalipse, mostrando o final dos dias, né, o fim dos dias, como será. E aqui nós queremos entrar já na questão do período da tribulação.
O período da tribulação, ele é um período de 7 anos e ele se divide em tribulação e grande tribulação, né? Para a tribulação são 3 anos e meio e para a grande tribulação 3 anos e meio. Não se sabe se a igreja vai ser arrebatada, vai ser assunta aos céus antes do período da tribulação ou durante o período da tribulação ou da grande tribulação. Isso não se sabe. Há muitos teólogos, pastores que defendem a ideia que nós, como vivemos no período da graça, nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. Já outros não, entendem que vai ser durante a tribulação ou até mesmo na grande tribulação. Não queremos entrar nesse mérito, a questão é que haverá um período de tribulação e de grande tribulação, conforme nos ensina o livro do Apocalipse. No capítulo 4, versículo 1 a 6, nós temos outra visão do trono, e lá o Senhor mostra para o apóstolo João, inclusive esse trono cercado por 24 anciãos vestidos de branco, 12 patriarcas do Velho Testamento e 12 apóstolos do Novo Testamento, né? Lembrando, como falamos minutos atrás, que no arrebatamento da igreja, que ocorrerá num átimo de segundo, né? Todos da velha aliança, ou seja, do Antigo Testamento. Que já subiram, já estão lá. Todos aqueles que da velha aliança já estão lá. Sim. Agora nós que somos da nova aliança, né? Depois do ladrão da cruz, todos Sim. que morreram em Cristo, Exato. E nós que estivermos vivos, nós seremos elevados, arrebatados, retirados com força daqui da terra, né, que se chama arrebatar é retirar com força, e sejamos ao soar da trombeta e vamos ser assuntos aos céus, e o Senhor estará nas nuvens nos aguardando para nos levar até o terceiro céu. Primeiro céu, esse que nós enxergamos. Segundo céu, espaço sideral. Terceiro céu, a morada de Deus. E nós vamos até a morada de Deus para as bodas do Cordeiro. E essa morada de Deus tem nome, é a Nova Jerusalém. É uma cidade que já está preparada, né? Sim. Para o salvo. A Nova Jerusalém, ela na verdade está lá no céu, está dentro do céu, ela faz parte do céu. E ela já está aposta para receber os santos. Sim. E enquanto isso, haverá aqui na terra todo um plano, né, do apocalíptico, com o anticristo que estará aqui na terra, vai colocar a marca da besta, né, que é o número 666, ou na testa da pessoa, ou no pulso. As pessoas, para comprarem, venderem, viverem em sociedade, elas terão que ter essa marca. Detalhe, essa marca, a pessoa que não tiver essa marca, ela vai ser perseguida, né? E se encontrada, ela vai ser colocada num checkmate, aí ela vai ser posta numa situação: ou você aceita a marca e rejeita o nome de Cristo, ou você vai morrer e não vai aceitar a marca, mas também vai morrer. Detalhe, se você aceitar a marca, você está perdendo a tua salvação. Se você rejeitar a marca, você vai morrer fisicamente. Então vai ser um dilema muito grande para quem ficar. Então os cristãos que estão aí vivendo como as 5 virgens que são tolas, é bem provável, se eles não se consertarem rapidamente, que eles vão ter que passar por essa situação, por essa perseguição do anticristo aqui na terra. E o anticristo uma figura que vai ser levantada na terra com todo o poder de Satanás, né? Satanás vai passar, o grande dragão vai passar seu poder para eles. Haverá 2 tipos de besta: a besta ecumênica e a besta política. A besta ecumênica juntará todas as religiões, e o resumo delas é a adoração à besta política, e
eles vão levar o mundo ao caos. Haverá grande mortandade aqui, para quem estiver aqui. Enquanto estivermos lá, nós na igreja estaremos no grande tribunal de Cristo, recebendo os galardões, nossos atos e ações serão julgados. Vão passar pelo ouro, pela prata, pelo bronze ou pela palha as nossas obras para recebermos galardões, mas não perderemos a salvação. Porém, aqueles que estiverem aqui embaixo, aqueles cálices do Apocalipse e taças, tudo vão ser derramados sobre a terra, vai haver guerras, mortandades, fomes, pestes, pandemias, como nunca houve. Período de grande dor será. E para quem ficar na condição de desviado, então na época do arrebatamento vai sofrer muito, ainda correndo o risco se pego vai ser colocado naquela situação, e se ele quiser ainda ter uma chancezinha de salvação, ele vai ter que derramar o próprio sangue, senão ele vai se juntar junto com o pessoal que vai ter a perdição eterna. Depois eles vão fazer uma perseguição com o povo de Israel, o povo de Israel vai ser acuado. O anticristo reunirá um grande exército de 200 milhões de soldados das nações e vão cercar Israel. Aí o povo vai... ele vai clamar por Jesus, Jesus descerá com a igreja e no sopro da sua palavra ele vai vencer o anticristo. O anticristo vai ser jogado no lago de enxofre, lá no Guena, e juntamente com a besta, e Satanás será preso por 1000 anos, e nesse tempo será instituído o milênio. Cristo reinará sobre a terra com a igreja, e vai ter um governo de ferro, teocrático, e vai ensinar às nações, aos governos das nações, o que é governar com equidade, sem corrupção, sem morte. Todos terão saúde, todos terão, mas ainda assim, apesar de Satanás estar preso, esse povo vai ter alguns que se rebelarão contra Cristo. Por causa do arbítrio, o Senhor aceitará essa situação e essas pessoas perecerão no inferno, sim. E aqueles que se converterem ao Senhor no milênio viverá eternamente. Então nós vemos, e depois no final do milênio, Satanás será solto e vai ser vencido por Cristo, vai ser lançado no Guena juntamente com a besta e o falso profeta, com os demônios e todos os ímpios, todos aqueles que rejeitaram o favor de Deus, a palavra de Deus, e Cristo entregará o governo do milênio e do mundo para o Pai, e adentraremos a eternidade no tempo Kairos de Deus. Sairemos do tempo Cronos e entraremos no tempo Kairos de Deus. E viveremos eternamente, retomando aquela linha inicial que Deus tinha criado para nós. Houve a ruptura da queda, mas nós vamos retomar os planos iniciais de Deus. Então, feitas essas considerações pela Terezinha, que culminam no capítulo 20 de Apocalipse, os versículos de 1 a 10, que trata da questão dos 1000 anos, né, de governo teocrático com cetro de ferro, onde Jesus Cristo ensinará a humanidade a governar com justiça e equidade, e culminando com o lançamento de Satanás no lago de fogo e enxofre. Nós vamos fechar então nosso estudo aqui no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, nós temos fé, Maranata Jesus, que quando Jesus voltar pela segunda vez para arrebatar, resgatar a sua igreja, nós, em Cristo Jesus, estaremos com Ele e que seremos livrados da tribulação, graças à palavra do Senhor que está aqui em Apocalipse 3:10, a misericórdia do Altíssimo, que morreu por nós para nos salvar. Amém. Por isso devemos perseverar no caminho dele. Amém. E a Terezinha agora vai deixar uma palavra de esperança
né, para que nós perseveremos no caminho do Senhor, e depois nós vamos finalizar com uma breve oração. Quando Jesus ele estava na terra, ele falou para nós, né, para os discípulos e para nós. Em João 14, de 1 a 3, disse assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Maranata, vem Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele ainda nos deixou essa promessa: eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. É verdade. E é nessa graça, é nessa esperança que nós vivemos. Amém. Vamos fazer uma oração. Agradecemos a paciência do nosso querido ouvinte, da nossa querida ouvinte, e vamos fazer uma oração juntos. Queremos orar por você, para que perseveremos, tenhamos a graça de Deus em nossas vidas para perseverarmos e aguardarmos a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido a Terezinha para orar conosco. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, que corações de pessoas no mundo inteiro sejam alcançados pela palavra do teu poder, na unção do teu Espírito Santo. E a tua palavra disse: com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém. Venha salvar muitas pessoas, venha, Senhor, resgatar as vidas, para que o teu nome seja engrandecido sobre a terra e seja adorado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor. Deus abençoe.